Na tarde de 21 de agosto de 2004, moradores do município de Tinley Park, em Illinois, olhavam para o céu por acaso, quando perceberam que não estavam sozinhos. Um avistamento em massa de 3 luzes vermelhas desconhecidas chamou a atenção deste vilarejo próximo a Chicago. Essas luzes foram vistas por milhares de pessoas. Eu vi 3 luzes vermelhas. Definitivamente não eram aviões. Foi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. As luzes cruzavam os céus de Tinley Park até as cidades vizinhas da região sul de Chicago. Os moradores são deixados sem nenhuma explicação. Eu juro por Deus que eram OVNIs. E não é mentira, cara. Essas luzes podem ser parte de uma visita em todo o planeta. Agora, pela primeira vez, as testemunhas são apresentadas. A polícia de Tinley Park recebeu milhares de ligações. Todo mundo estava ligando para a polícia. Com gravações inéditas das luzes em Tinley Park. Tem alguma coisa ali, mas eu não sei explicar o que é. Eu consegui gravar! Eu consegui! Este é o caso número 97001, invasão de Illinois. Caçadores de OVNIs. Da janela da frente dava pra ver as 3 luzes vermelhas no céu. 21 de agosto de 2004, Tinley Park, Illinois. Neste tranquilo vilarejo a 48 quilômetros do sul de Chicago, moradores tiram proveito de uma noite de verão aparentemente normal. Alguns estão reunidos em festas de bairro, outros estão no show do cantor Ozzy Osbourne. É uma noite de festa e de céu limpo, mas não por muito tempo. Eu consegui gravar! Eu consegui! A primeira das mais de 50 denúncias feitas às autoridades locais começa logo após as 7 da noite. Há algo estranho no céu de Tinley Park. De tempos em tempos, 3 luzes acobreadas parecem voar em formato triangular e às vezes numa linha reta também. Um vídeo feito naquela noite mostra as luzes deslocando-se silenciosa e lentamente na direção oeste-leste sobre a área de Tinley Park. E são frequentemente visíveis por pelo menos 30 minutos. Às 9 da noite, as denúncias sobre estranhas luzes espalharam-se rapidamente pelas proximidades de Chicago. Tinley Park, Lake in the Hills, Oak Forest, Orland Park, Mokina, Madison, Frankfurt. Eu vi 3 luzes vermelhas no céu. As luzes pareciam oscilar entre formatos triangulares e de pontos seguidos numa linha reta, sabe? Elas cruzavam o céu na direção sudoeste a nordeste. Estamos aqui no anfiteatro First Midwest Bank, antigamente conhecido como Twitter Center. Na noite de 21 de agosto de 2004, do festival de rock Ozfest, o público sai do anfiteatro após o fim do show e é surpreendido por um engarrafamento. Presos no trânsito, eles olham para cima e avistam deslumbrantes formações de luz no céu. Agora eu sei que as pessoas podem dizer, sei lá, foi um show de rock, é claro que pode ter um monte de luzes piscando no céu. O caso de Tinley Park tem potencial para ser um caso muito interessante. Existem muitas evidências. Nós temos vários depoimentos de testemunhas espalhados por uma vasta área geográfica. E o caso ainda é recente. E as pessoas em Tinley Park não estavam sozinhas. Este não é apenas um avistamento regional em massa. A equipe acredita que este pode ser um grande evento mundial. O mesmo conjunto de luzes foi registrado 2 dias antes em British Columbia, no Canadá. Depois, em Minnesota. Um dia após os avistamentos em Tinley Park, em 22 de agosto, as mesmas luzes apareceram em Houston, Texas. E o vídeo que vamos assistir mostra objetos pairando sobre Melbourne, Austrália, exatamente no dia seguinte.
O encontro das formas triangulares está em ascensão e unem-se aos relatos tradicionais de OVNIs com formato de charuto. Avistamentos de estranhos desenhos em formato triangular estavam no auge no início de 1980. Revelações militares, tanto de aviões F-117 e B-2, em novembro de 1988, ajudaram a explicar uma série destes acontecimentos. Ainda assim, muitos mistérios permanecem. O misterioso OVNI belga visto aqui em 1990 e as luzes triangulares de Phoenix de 1994 tornaram-se pontos de referência. Agora cabe à equipe descobrir se o Triângulo de Tilley Park faz parte deste grande fenômeno. 31 de outubro de 2004, noite de Halloween. O Triângulo retorna aos céus de Tilley Park. As luzes vermelhas estão de volta, mais ou menos em cima da avenida da estação de trem. Mais uma vez, elas são vistas e gravadas por um grande número de pessoas. Pai, chegue o mais próximo que você conseguir disso. Os debunkers, que são os céticos, nos disseram que eram chamas de balões que pairavam no ar. Será que essas luzes, testemunhadas por centenas, talvez milhares de pessoas, seriam simplesmente uma brincadeira ou algo completamente contrário? A investigação sobre Tilley Park está em andamento. Conforme vários ângulos são examinados, Pat Usker reúne provas de testemunhas oculares em vídeo e tenta identificar a localização exata de cada avistamento. Agora a gente realmente precisa de ter muito mais informações. Eu preciso ver mais vídeos, eu preciso falar com mais pessoas. A gente tem muito trabalho pela frente. Dr. Ted Ackworth, ex-analista da NASA, usará os dados e os vídeos coletados por Pat para calcular cientificamente o tamanho e a velocidade desse objeto e, com essa informação, tentar identificá-lo. Será que esses 3 pontos de luz estão ligados juntamente como parte de um único objeto rígido? E se for assim, qual será o seu tamanho? E Bill Burns testa a suposta brincadeira para ver se as luzes são labaredas vindas de balões. Podemos não saber o que são estas luzes, mas até o final desta investigação, certamente vamos descobrir o que elas não são. A gente vai se encontrar com Sam Uranto, diretor do Illinois MUFON. Ele é o nosso contato principal aqui na base de Tilley Park. Sam é a pessoa principal. Em outros termos, ele é o homem-chave para desvendar este caso. Ele atende a nossa primeira chamada. Todo mundo que avistou as luzes entrou em contato com ele. Ele tem conversado com pessoas que fizeram gravações, as testemunhas oculares que dizem ter visto algo no céu, seja lá o que for. Eu acho que entrevistei provavelmente mais de 100 pessoas. De acordo com Sam, os eventos de Tilley Park estão entre os avistamentos de OVNIs mais bem documentados da história. A maioria dos que já viram OVNIs raramente registram o fato. É raro conseguir tantas imagens de discos voadores. Existem cerca de 25 a 30 vídeos, gravações feitas simultaneamente de diferentes partes de Tilley Park e os seus arredores. Ainda temos muito mais pessoas para ver e conversar e mais gravações para serem recuperadas. Eu acho que este caso está evoluindo. Este acontecimento foi visto por milhares de pessoas. Foi destaque de jornais em território nacional, em Illinois e até mesmo em todo o mundo. Pat decide ir diretamente à fonte, um correspondente do jornal The Southtown Star. Eu vou me encontrar com Jason Freeman. Por ser jornalista, ele é objetivo e não tem nada a ganhar com isso. Ele está apenas interessado em checar a verdade dos fatos, que nem a gente. Eu achei incrível, mas não podia deixar o repórter dentro de mim se envolver muito, então eu logo comecei a analisar os fatos. Aqueles que não tinham visto nada já tinham a cabeça feita, baseado no que a mídia havia dito, um caminho de labaredas e coisas do gênero. Mas considerando minha opinião e o que as pessoas viram, inclusive eu, parece ser algo muito mais além. Jason decide escrever uma coluna sobre sua própria experiência pessoal.
Saí do meu carro e tentei conseguir o máximo que eu pude uma visualização melhor das anomalias. O que exatamente seria aquilo que eu e centenas de outros moradores de Tinley Park viram naquela noite? Não sei dizer. Ao falar com um jornalista, é importante lembrar que ele foi treinado para registrar eventos à medida que eles ocorrem do modo mais imparcial possível. Que eu saiba, ninguém nunca explicou oficialmente o que era aquilo, o que me leva a questionar ainda mais. O departamento de polícia foi inflexível ao dizer que não se tratavam de balões meteorológicos com chamas. Os outros departamentos disseram a mesma coisa. A FAA disse não saber nada sobre o assunto porque seu radar não registrou nada. Dentro da área de 56 quilômetros de Tinley Park, localizam-se os aeroportos Chicago O'Hare e Chicago Midway. Como seria possível para os radares de 2 dos mais movimentados aeroportos do país não identificar um objeto visto por tantas testemunhas? A Força Aérea Americana não tem resposta, o que leva a equipe a afastar a hipótese de aviões comerciais ou privados. Talvez a melhor evidência pode estar no vídeo. Este é um panorama único porque temos muitas gravações bem feitas. Sam tem pelo menos 15 gravações de vídeo diferentes que registraram este fenômeno bizarro. Este foi o avistamento em massa de agosto de 2004. Este trecho de gravação veio de Oak Forest. Eu não sei o que é aquilo. Será que virão outros? Foi muito legal quando os 3 deles estavam lá. Eu não sei. Você acha que a gente devia informar a polícia? A 5 quilômetros dali, já na área de Tinley Park, outra testemunha, TJ Jepcon, fez esta gravação das luzes. Você tá gravando? Agora estou. Enquanto o TJ estava filmando na direção sudoeste, havia outra gravação sendo feita na direção nordeste. Portanto, ambos estavam filmando o mesmo fenômeno simultaneamente. Isso é ótimo, ótimo! É uma triangulação do fenômeno que ambas as câmeras registraram. De todos os ângulos em cada vizinhança, testemunhas registraram em vídeo as luzes na mesma formação triangular. As luzes eram praticamente imóveis e inseparáveis ao se deslocarem pelo céu. Será que as labaredas fariam a mesma coisa? Eu acho que é cedo demais para dizer que se trata de algum fenômeno extraterrestre imenso ou alguma aeronave gigantesca sobre o Tinley Park. A informação que temos é de 3 pontos de luz no céu e eu gostaria de continuar nesse raciocínio até que eu possa obter mais informações. Céticos afirmam que existe uma explicação simples para os avistamentos de Tinley Park. Mas as diversas testemunhas não estão de acordo. Gravações inéditas feitas naquela noite podem finalmente nos trazer a resposta. Eu sabia que aquilo não era um avião ou qualquer outra aeronave que eu já tivesse visto. Não houve barulho. Nós só ficamos espantados e começamos a pensar o que aquilo poderia ser. E eu não tenho uma resposta. A equipe está em Tinley Park, Illinois, investigando diversas aparições de um suposto OVNI de formato triangular. Centenas ou milhares de pessoas, de advogados a médicos, a caminho do show, afirmam ter visto 3 estranhas luzes avermelhadas no céu em 2 noites distintas em 2004. Uma ou 2 testemunhas não são suficientes. Precisamos conseguir o maior número possível, pesquisar o máximo de evidências, analisar quantos vídeos forem possíveis e, a partir daí, juntar todas as peças. Pat vai ao encontro de TJ Jepcon, uma das testemunhas oculares que conseguiu captar em vídeo as imagens do suposto OVNI. Enquanto Bill encontra-se com Ted para descobrir o que mais poderia ser o objeto que voava sobre Tinley Park. Eu sempre tenho essa dúvida, se os avistamentos noturnos dessas luzes poderiam ser somente aviões comerciais ou, sei lá, até mesmo operações de aeronaves militares. Se conseguirmos excluir a hipótese desses tipos de aeronaves, de fato teremos muitas evidências que nos levam a acreditar que se trata de algo anormal. Localizado num raio de 48 quilômetros entre os aeroportos Chicago O'Hare e Chicago Midway, o céu de Tinley Park é um dos espaços aéreos mais congestionados dos Estados Unidos. O espaço é preenchido por aeronaves comerciais e privadas que poderiam ser confundidas por objetos extraterrestres.
De acordo com a equipe, o estranho objeto também pode ser um avião militar equivocadamente identificado. Mas eles consideram esta explicação improvável. Existe uma área de operação militar aqui na região norte, mais ou menos a 160 quilômetros de distância. E existe outra área na região sudeste também, a uns 160 quilômetros. Então eu não afirmaria que A, não há nenhuma área de operação militar, e B, que não é possível identificar uma operação militar bem aqui no meio deste enorme espaço aéreo, comercial e internacional, sem causar um monte de problemas. Mesmo assim, Bill tenta obter alguma declaração oficial de militares sobre o fenômeno de Tilley Park. Ele entra em contato com o comandante do grupo, um antigo sargento da Scott Air Force Base. Alô, é Bill Birnes, do Caçadores de OVNIs e da revista UFO. Estou ligando a respeito das luzes vistas sobre Tilley Park no dia 21 de agosto de 2004. Eu gostaria de saber qual foi o tráfego militar naquela noite. Ah, você não tem nenhuma informação? Tá certo, eu entendo. Esta foi a resposta oficial da Força Aérea dada aos caçadores de OVNIs. Nós não temos nenhuma documentação sobre o ocorrido, devido à alta rotatividade dos funcionários militares que deixaram seus postos desde 2004, não temos mais ninguém que possa se manifestar sobre o fato. Agora temos de checar as testemunhas locais. Temos de entrevistá-las. Quanto mais vídeos tivermos e quanto mais testemunhas pudermos obter, serão mais dados científicos para que o Ted possa analisar em sua mesa de trabalho para que ele possa realmente avaliar o que temos em mãos. Eu vi 3 luzes vermelhas que estavam lentamente pendurando-se no céu. Foi a coisa mais incrível que eu já vi. Eu nunca tinha visto algo assim antes. Nunca vi algo como aquelas luzes. 10h45 da noite. 21 de agosto de 2004. T.J. Jepcon e Dave Wagner estão numa festa de bairro com cerca de 70 amigos e vizinhos. Eles nem imaginam que sua festa está prestes a receber convidados inesperados. Vamos na câmera. Meu filho viu as 3 luzes surgirem logo acima das árvores. Você tá dando um zoom ali? Estou, Jake, olha só. Tá bom, espera. Olha lá, é um OVNI. Alguém disse que é um OVNI e eu finalmente consegui virar e vê-lo e eu pensei, caramba, o que será que é isso? Nunca vimos algo parecido. Nunca vimos nada igual. Todo mundo só ficou olhando para aquilo. Foi quando as 3 luzes vermelhas em forma de triângulo cruzaram o céu. TJ pega sua câmera filmadora e consegue gravar a imagem do objeto durante 18 minutos. Com certeza não é um helicóptero. Tá muito devagar para ser um helicóptero. Tá bem aqui em cima. Enquanto assistem às imagens, eles acreditam que o objeto se movimenta de uma forma além da capacidade normal das aeronaves. Levou cerca de 15 ou 20 minutos para ele se deslocar daqui para lá. Depois ele ficou parado por um tempo e em seguida ele se moveu de novo. Quer dizer que ele chegou a ficar parado? É isso mesmo. Então ele se moveu pelo céu, parou e depois continuou em movimento. É. Isso. Nossa, isso. O ritmo lento, quase parado, em que o objeto se movimentava é altamente incompatível com o comportamento de voo das aeronaves típicas da região. E os moradores sabiam disso. Quando um policial chega na festa, ele é bombardeado com perguntas sobre o objeto voador. Tivemos que pará-lo para perguntar o que estava acontecendo e ele disse, agora eu não posso falar. Ele tinha que voltar para a delegacia de polícia de Tilley Park, pois estavam recebendo muitas ligações. Então todo mundo começou a ligar para a polícia? Todo mundo ligou para a polícia. Os caçadores de OVNIs ligaram para a delegacia de polícia de Tilley Park em busca de uma declaração. O policial encarregado não tinha nada a dizer sobre o caso. Mas o arquivo com boletins de ocorrências do dia mostra que, naquela noite, eles, de fato, receberam queixas sobre luzes vermelhas no céu. Após meia hora, o objeto desaparece lentamente no meio da noite. Opa! Onde ele foi? Onde ele foi? Já era. Mas, cerca de 11h30 da noite, TJ e Dave fazem outro avistamento. Um único ponto de luz vermelha que segue o mesmo caminho do objeto visto antes. Vamos lá. Ei, Kurt! Eles voltaram! Os OVNIs voltaram! Desta vez, Dave está pronto. Ele tem um telescópio de alta definição em mãos. Eu não consegui ver forma nenhuma, pois a olho nu parecia ser um ponto no céu. Mas pelo telescópio, ele parecia ter uma forma oval com cerca de 10 a 12 luzes vermelhas ao seu redor.
Pat recolhe os vídeos feitos por TJ e outros dados para a análise de Ted. Ele usa um localizador de GPS para marcar a localização exata dos avistamentos. Um clinômetro o ajuda a estabelecer a distância no horizonte em que o suposto OVNI parecia estar. Finalmente, o leitor de bússola identifica a trajetória do OVNI pelo céu. Definitivamente a gravação que o TJ mostrou é muito parecida com a outra filmagem que eu vi com o Sam. É certo que esses vídeos são do mesmo evento. São as mesmas luzes sobre Tinley Park, seja lá o que elas forem. O que era esse objeto? Qual era o seu tamanho? E qual era a sua distância das testemunhas? Será que era um objeto de fato? A fim de concluir o mistério da triangulação, Ted precisa de dados de um último local. Com esta informação, ele pode começar a estimar o tamanho e a velocidade do que essas pessoas estavam vendo. E talvez até mesmo identificá-lo. Quer dizer que ele chegou a ficar parado? É isso mesmo. Na mesma noite, Bob Peterson brinca com seus filhos no quintal até avistar o mesmo objeto de forma triangular. Dawson, pede o telefone pra mamãe, eu preciso fazer uma ligação. O que fez você tomar conhecimento dessas luzes? Me ocorreu olhar pra cima e ver as 3 luzes vermelhas no céu. Realmente foi algo bizarro de se ver. Nós vivemos no meio de uma atividade aérea em que há um tráfego de aviões intenso. Primeiro pensei que fossem helicópteros, mas quanto mais eles se aproximavam, mais silencioso era. Eles não faziam nenhum barulho. Então eu vi que não se tratavam de helicópteros. Não eram aviões? Não, estavam muito devagar. Apesar do que ele viu, Bob não está convencido de ter visto algo extraordinário. Eu acho que houve uma mistificação a respeito disso, mas não sei dizer o que seria. O vizinho e amigo de Bob, Bill Dooley, também testemunhou a presença das luzes, mas seu parecer é bem diferente. Estávamos com um telescópio de alta potência naquele dia e um dos nossos amigos chegou a usá-lo, mas ele disse que era a mesma coisa que ver a olho nu. Eu achei que fosse uma espécie de chama no céu. Todos nós achamos e que logo mais a gente ia ver alguma fumaça, mas não vimos. Novamente, Pat recolhe dados cruciais do local a partir dos avistamentos de Bill e Bob. Após visitar 3 locais diferentes, a compilação dos dados está completa e pronta para ser enviada ao Ted. Mas antes que ele tire qualquer tipo de conclusão, a equipe terá uma experiência crítica a desempenhar. Algo que vai colocá-los diretamente no olho do furacão. Bom, se foi uma brincadeira, realmente fizeram um bom trabalho. Seja lá quem a criou. É tudo que tenho a dizer. Os céticos ou debunkers alegam que as 3 luzes vermelhas vistas por centenas de testemunhas nos céus de Tinley Park, Illinois, não são nada mais do que chamas de balões meteorológicos. Mas aqueles que realmente viram as luzes com seus próprios olhos possuem uma opinião diferente. Meu filho e eu estávamos juntos ao telefone vendo o OVNI. As luzes de um avião normalmente piscam, mas estas não piscavam. Foi emocionante e perturbador ao mesmo tempo. Dr. Ted Eckworth é um ex-integrante do projeto Flying Imagine Aircraft da NASA. Ele une-se a Terence Masson, que é perito em processamento de imagem da Northwestern University. Eles começam a analisar as gravações feitas por TJ Jepcon em 21 de agosto de 2004. Ted acredita ter em mãos a mais alta qualidade de imagem entre os 30 vídeos já reunidos pelo caçador de OVNIs. Minha primeira ideia foi pensar em alguma coisa para estabilizar as imagens, porque elas foram feitas por pessoas comuns, sem a ajuda de um tripé. Por isso elas chacoalham muito. O que é normal. Feito isso, eu consegui capturar uma das 3 luzes e segurá-la com um alfinete virtual, de modo que todo o movimento estivesse preso em torno desse ponto. Tendo um dos 3 pontos de modo fixo, Ted e Terence conseguem ver como os outros 2 pontos se deslocam em torno do primeiro. Eles estariam vagando livremente ou presos no local? Para mim, e os números comprovam isso, parece que os outros 2 pontos de trás estão em rotação, ligados ao terceiro ponto nodal. Então, ou eles estão fixos à mesma estrutura física, num desenho triangular,
Ou, se foi feito por um ser humano, tem de haver algum tipo de trilho para essa ligação física. Se as luzes estão todas ligadas entre si, por que algumas vezes elas aparecem como um triângulo e outras vezes aparecem numa linha reta? O objeto estaria mudando de forma? As análises de Ted e Terence mostram que este não é o caso. A resposta mais provável é que, conforme as luzes se movimentam no céu, a única coisa que muda é a perspectiva do espectador. A meu ver, as 3 luzes pareciam estar presas geometricamente e a análise do Ted provou isso. Agora, nós sabemos de maneira quantitativa que esses 3 pontos de luz estão ligados entre si no espaço. Ted e Terence ainda não podem determinar se existe um desenho triangular sólido com uma luz em cada ponto ou se existem 3 luzes individuais que são capazes de girar juntas. Um trecho da gravação de TJ, no dia 31 de outubro de 2004, mostra um helicóptero convencional voando próximo ao objeto de formato triangular. A equipe contatou todos os aeroportos locais, a Força Aérea Americana, o Pilotos da América e várias outras organizações aéreas na esperança de encontrar os pilotos. Um deles respondeu e disse que havia pilotado aquela noite e notou algo estranho no ar. Quando pedimos uma entrevista, ele se recusou alegando que temia perder seu emprego. Eu estou na esperança de que possamos ter uma noção do tamanho total. Você acha que isso mede o quê? Uns 3 metros ou a metade disso? Você acha que poderíamos medir a altura do helicóptero nesta imagem? Certo. Compará-lo à altura das luzes e calcular a distância entre essas duas luzes? Porque espacialmente, apenas nessa imagem, provavelmente seriam umas 30 vezes mais a largura linear deste helicóptero, certo? Seriam uns 300 metros. Era o que eu ia dizer, uns 300 metros em relação à largura do helicóptero. E com base nesse método, eu acho que nós estamos aproximadamente separados mais 300 metros dessas 3 luzes. Com sua estimativa de 300 metros entre os pontos de luz, Ted e Terence fazem uma ligação com os dados que Pat juntou das testemunhas. O GPS aponta cada avistamento no mapa. O leitor de clinômetro revela o ângulo da altitude, ou qual era a altura que as luzes pareciam ter no horizonte. A bússola indica em qual direção o suposto OVNI está viajando. Sem esta informação adicional, não é possível fazer nenhuma estimativa verdadeira sobre o tamanho do objeto. Com base no clinômetro e na bússola, todas as testemunhas parecem ter visto o mesmo objeto na direção oeste e entre 5 a 10 graus abaixo do horizonte. E nós sabemos que na gravação feita pelo TJ, que começa a partir daqui até ali, numa elevação de aproximadamente 10 graus, o nosso objeto está mais ou menos distante isso aqui do TJ. E nós descobrimos que é cerca de 4 quilômetros. Se o objeto desconhecido está a 4 quilômetros de distância, a uma média de 7 graus do horizonte, com 300 metros entre cada ponto-luz, então é possível estimar seu tamanho total. Acho que 450 metros é uma boa estimativa. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Definitivamente não é a distância entre a ponta de uma asa até a outra. Com certeza não é. Menos mas até eu não onde conheço nenhuma estrutura que possa voar sustentando luzes numa distância de 450 metros. O que eles puderam concluir é que o suposto OVNI de Tilley Park trata-se de um objeto a milhares de metros do solo e cerca de 450 metros de ponta a ponta. Para desenhar isso de um modo que eu sei explicar, pense num Boeing 747 ou no mais recente avião A380. A distância entre suas asas vai de 60 a 75 metros. Assim teríamos de colocar lado a lado em 6 deles para chegar à extensão que consideramos a partir das provas obtidas neste caso. Isso vai muito mais além, são 6 vezes mais que a maior aeronave que existe hoje. Com base nessas provas, o vídeo, a simulação espacial, a estimativa de movimento, o processamento de imagens, eu não sei o que é. Não há dúvida que existe alguma coisa lá fora, de 450 metros de extensão, mas eu não faço a menor ideia do que isso possa ser.
Poderia ser uma brincadeira bem bolada. As pessoas dizem que eram labaredas vermelhas no céu. Não acho que era algum tipo de nave espacial. Para mim, não houve nenhuma prova de que isso fosse outra coisa senão 3 luzes que não estavam conectadas. Embora nunca exista uma explicação oficial sobre as luzes de Tinley Park, algumas pessoas acreditam que isso era nada mais que labaredas vinculadas a balões. É uma teoria interessante que nós queremos testar e é para isso que estamos aqui hoje. Nós vamos preparar alguns balões com chamas no alto e ver se eles parecem de algum jeito com o que foi gravado em Tinley Park em 2004. Com a liberação das autoridades locais, o teste permitirá à equipe comparar a cor e a intensidade das labaredas, bem como a maneira que os balões e as chamas se deslocam à noite pelo céu, em relação à filmagem das luzes sobre Tinley Park. Mas a análise de Ted comprovou que as luzes estavam ligadas por algo sólido. Portanto, se esta foi uma brincadeira, ela foi muito bem elaborada. Nós suspeitamos que existe uma armação entre as luzes do objeto que não dá para ver na escuridão. Então, o que estamos fazendo para testar isso é construir triângulos de tubos de PVC e estamos anexando sinalizadores nas pontas. Na verdade, estamos construindo nossos próprios triângulos voadores com balões e sinalizadores. Vamos ver se eles se parecem com as imagens que temos. Enquanto a equipe descarrega seu equipamento, o tempo começa a piorar. A piorar cada vez mais. Vimos um enorme relâmpago agora, uma grande tempestade vindo para cá. Temos que fechar tudo e procurar um abrigo. Bill e Pat conseguem desmontar e proteger todo o equipamento. Mas o perigo está longe do fim. Este lugar não é chamado de Beco do Furacão à toa. Eu cresci na Califórnia e nós não temos isso lá. Eu já vi relâmpagos antes, mas eu só ouvi falar sobre tempestades. O que é que eu posso dizer além de bem-vindos ao Illinois? Como você pode ouvir, é uma grande tempestade que vem por aí. A equipe está na zona rural de Illinois, num ambiente restrito, controlado por autoridades locais. Apesar do mau tempo, a equipe continua construindo a armação de PVC. 3 balões meteorológicos de 1,5 metro de diâmetro são preenchidos com gás hélio e amarrados à armação. Mas logo, torna-se aparente que a armação é muito pesada para que os balões possam levantá-la. Quanto maior nós deixamos, mais pesada ficou a armação e ficou impossível para os balões levantá-la. Por isso eu acho que se as pessoas descreveram ser um triângulo gigante, não tem como, pois estes balões não conseguem levantar esta armação. Seriam necessárias centenas ou até milhares de balões para levantar uma estrutura grande como a que montamos. A partir da análise feita por Ted, sabemos que o objeto é enorme e que as luzes estão ligadas a ele. O que não sabemos é como uma brincadeira como esta seria possível. Mesmo assim, a equipe trabalha para fazer os balões voarem e também na sua formação para comparar as labaredas às estranhas luzes no vídeo. Acho que os relâmpagos acabaram. Talvez seja uma boa hora para o lançamento. Sam Maranto, várias testemunhas oculares de 2004, Bill Dooley e seu filho Nick, Bob Peterson e seu filho Tyler chegam para ver o teste. Já que todos viram as luzes a olho nu desde o início, são as melhores testemunhas para nos dizer: ei, isso parece com as luzes que vimos ou não parece com as luzes que vimos. Para a maior eficácia do teste, eles trouxeram as mesmas câmeras que filmaram as luzes de Tinley Park no mês de agosto de 2004. O que nós queremos fazer é, quem sabe, usar as câmeras para obter imagens dos balões que lançaremos e compará-las às imagens feitas em 2004. Vamos ver se elas casam. Os 3 balões estão amarrados a uma linha com espaços de 4,5 metros entre eles. Um sinalizador é suspenso em cada balão. Pessoal, podem acender os sinalizadores. Lançar? Segundo balão. Pode ir, Dave. Sam e a equipe só viram as luzes de Tinley Park através dos vídeos, mas Bob, Bill e seus filhos são testemunhas oculares.
Eles sabem em primeira mão com o que o objeto se parecia em 2004. A qualidade das cores, como ele se mantinha em forma triangular e como ele se deslocava no céu naquela noite. O que vimos no verão de 2004 era um fluxo de luz mais constante, não esses solavancos que vimos agora. A cor era um vermelho nítido, como o que a gente vê no topo das torres de celular. A de hoje era um laranja meio rosa, não era nada parecido. A primeira impressão de Bob Peterson é achar que as luzes de 2004 se tratam de uma brincadeira. Mas esta demonstração lhe trouxe uma nova versão dos fatos. Baseado no que eu vi esta noite, não acredito mais que eram labaredas. Foi tudo bem diferente do que eu vi daquela vez. Antes ele achava que eram labaredas. Mas agora que ele as viu daqui, ele disse que elas não agiram da mesma forma que as luzes, como nas outras vezes, em 21 de agosto e em 31 de outubro. O último encontro com Sam Maranto revelou que a noite de 21 de agosto de 2004 pode fazer parte de uma série de voos extraterrestres em escala mundial. E os avistamentos de OVNIs em Tilley Park não começaram em 2004. Como você já deve ter descoberto através de muitas evidências, esta área é cheia de casos como este. Na verdade, o projeto Livro Azul, que é uma investigação vigente da Força Aérea sobre fenômenos extraterrestres, já tinha relatado um caso aqui, em Tilley Park. E qual foi o caso? O caso foi de 2 rapazes que viram um objeto raro. Eles fizeram uma denúncia que levou a uma investigação. O caso não foi desvendado e isso aconteceu no início dos anos 60. Houve algum caso parecido com o que estamos trabalhando agora? Olha, Pat, eu vou lhe dizer uma coisa. Agosto foi um mês bem movimentado. Objetos bem parecidos com os que vimos até agora também foram vistos no dia 18 no Canadá. No dia 18, esse objeto sobrevoou Minneapolis, em St. Paul, e ficou pairando por lá durante quase 9 horas. Então, no dia 21, ele veio para Tilley Park e depois foi para Houston, no Texas. Poucas horas depois, no dia 23, o que vemos em Melbourne, na Austrália. O mesmo objeto de novo. É possível que todos estes avistamentos sejam do mesmo objeto? Em que dia aconteceu o avistamento na Austrália? O avistamento na Austrália foi no dia 23, mas o fuso horário deles está 16 horas na nossa frente. Quais são as chances dessas mesmas luzes aparecerem aqui e na Austrália também uns 2 dias depois? É, exatamente no dia seguinte. Sam Maranto descobriu um vídeo feito na Austrália que parece mostrar 2 objetos semelhantes ao de Tilley Park. Estas são imagens inéditas. Essa não, a bateria está acabando. Ai, não acredito, mãe. Em 30 de setembro de 2005, a mesma configuração de luz volta a Tilley Park. E, mais uma vez, é amplamente vista e gravada por seus moradores. O objeto parece ser o mesmo visto em 2004. E ainda, um outro avistamento acontece quase um mês depois, no Halloween, de 31 de outubro de 2005. Com todas as provas reunidas para este caso, a equipe espera a avaliação de Ted sobre esta experiência. Como esta nova gravação vai reagir perante as gravações feitas em 2004 sobre as misteriosas luzes de Tilley Park? Quando eu vi as 3 luzes na gravação, eu não pensei em nada do tipo, é um avião comercial ou é um helicóptero. Eu fiquei intrigado, porque se tratava de algo raro e eu espero descobrir o que é. Agora, com a gravação em mãos, Ted e Terence preparam-se para examinar os vários aspectos do experimento de Bill e Pat. Preste atenção. Se a atmosfera estivesse limpa e calma, você ainda iria perceber uma certa movimentação desses 3 balões. Agora, como neste caso houve uma certa ventania, eles ficaram totalmente desgovernados. Como Bill e Pat puderam notar, seus balões se comportaram de maneira desgovernada devido ao vento, num contraste gritante em relação à gravação de 2004. Segundo os dados do Serviço Meteorológico Nacional, na noite do experimento, os ventos foram medidos a 19 km por hora. Em 2004, a ventania era quase 3 vezes mais forte, próxima a 50 km por hora. Mesmo assim, as luzes se comportaram de forma desgovernada, como os balões e suas chamas. Eu até pensei em cordas, essas de fio de nylon.
Certo. Mas elas só iriam se afastar mais. Isso sem mesmo. se aproximarem. Certo. E a gente vê que elas não se tocam, não saem de suas marcações. Estão travadas. Para a equipe, isso reforça a ideia de que as luzes em 2004 estavam travadas em seu lugar através de alguma estrutura rígida. Sem isso, elas apresentariam o mesmo comportamento volátil da experiência realizada. Quanto mais tempo essa configuração se sustenta no ar, é cada vez mais seguro dizer que as luzes estão realmente travadas. É uma conclusão muito importante. Eu também acho. Definitivamente não se trata de 3 labaredas flutuantes. Mas será esta a prova de que as testemunhas de Tilley Park e de outros lugares do mundo registraram o voo de um disco voador? Ted e Terence também querem comparar as qualidades de cor e luz das chamas em relação à primeira gravação. Infelizmente, é difícil fazer uma análise com essas câmeras não profissionais. As configurações de exposição e sensibilidade são tão precárias que você pode gravar luzes coloridas e diferentes e quase sempre se transformam num branco sólido. A maior controvérsia, que está muito clara para mim, é a intensidade de diferenças. Basicamente, aquele cintilante, por falta de uma palavra melhor, fica muito evidente nas chamas. Ted e Terence também observam essa cintilação e qualquer variação na qualidade da luz. Uma constante fonte de luz brilharia menos que uma fonte menos estável, tal como as chamas. Para mim, trata-se de uma fonte iluminada. Ela é muito clara e se parece com algum tipo de luz contrária a qualquer tipo de combustão. Que tem a sua própria variabilidade. Mas Terence traz à tona outra questão intrigante. A experiência mostra claramente os resíduos das chamas pingando, mas no vídeo de 2004 não há evidência de resíduo nenhum. Eu adoraria poder dizer que a nossa experiência e nossa análise sobre as evidências nos deixa com uma explicação muito clara, que eram chamas flutuando em balões. Mas eu não posso dizer isso. Eu acho essa explicação extremamente improvável para o que nós temos aqui. Eu posso dizer que não existe nenhuma maneira que eu possa ver qualquer tipo de fonte luminosa amarrada a um balão, seja ela uma labareda ou não. Isso não bate com as imagens que nós temos. Sem ter de mencionar que seria uma nave extraterrestre, eu posso dizer que trata-se de um objeto voador não identificado. O caso de Tilley Park foi muito interessante para mim. Conseguimos muitos dados e também muitos depoimentos de testemunhas. Fomos capazes de fazer análises científicas quantitativas com as provas adquiridas. Por melhor que seja a minha pesquisa, não posso afirmar com todas as letras que isso se trata de algo, sei lá, extraterrestre. O que eu sei é que eu não posso explicar o que é. E mesmo assim, esse é um caso altamente verossímil e comprovado. Portanto, existe algo lá. Mas eu não sei explicar o que é. E isso é muito intrigante para mim. Eu acredito que realmente ocorreu um evento aéreo anormal sobre Tilley Park em 2004. Algumas pessoas dizem que foi um trote, mas não temos nenhuma evidência sobre isso. Agora eu sei que em outros casos sobre OVNIs, tanto pilotos civis como militares se depararam com pontos de luz que podem ter a ver com o que tratamos aqui. Então, na minha opinião, este caso ainda está aberto. Vocês têm que se perguntar, será que essas pessoas estão vendo o mesmo objeto no céu? Será este um fenômeno extraterrestre mundial? Ou será que se trata de um trote em larga escala? Testemunhas científicas e subjetivas sugerem que o objeto não se tratava de labaredas que caíam de balões meteorológicos. A análise do vídeo revelou algo de tamanho gigantesco. Será que o avistamento em massa de Tilley e a quantidade de evidências visuais em torno disso nos dão a ideia de um verdadeiro OVNI? Ou as respostas ainda estão flutuando em algum lugar no céu de Tilley Park?